O oceano. Lugar misterioso, extenso e de águas profundas. Em sua superfície cobrem quase 71% da Terra e contém cerca de 98% de toda a água do planeta. Existem vários lugares lindos, mas também há vários lugares perigosos e obscuros. Algumas coisas estranhas e misteriosas já aconteceram em alguns locais do oceano, como naufrágio, acidentes com aviões e ondas com mais de 10 metros. Isso tudo você verá aqui no canal. Coisas que você não sabia. A Fossa das Marianas, localizada no Pacífico Ocidental, 300 quilômetros a leste das Ilhas Marianas, é a fossa oceânica mais profunda do planeta, atingindo impressionantes 11.034 metros de profundidade. Isso significa que nenhum outro lugar da Terra é tão profundo e tão próximo do núcleo da Terra. A título de comparação, o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, tem 8.848 metros. Imagine que o Everest seja transportado para o fundo da Fossa das Marianas. Ainda sobrariam, do topo da montanha até a superfície, 2,2 quilômetros. Ela é também gigantesca em termos de extensão. São 2.250 quilômetros de comprimento por 69 quilômetros de largura. Desde que foi descoberta, na segunda metade do século XIX, a Fossa das Marianas vem sendo estudada por cientistas, intrigados com os mistérios dessa zona inóspita. O acesso a essa profundidade abissal só pode ser feito com auxílio de tecnologia avançada, já que a pressão lá embaixo chega a ser 1000 vezes maior do que na superfície. Arriscar-se a uma profundidade como essa faria com que o corpo humano ficasse completamente esmagado. Em maio de 2019, o explorador norte-americano Victor Vescovo bateu um recorde, atingiu 10.927 metros abaixo da superfície a bordo do submersível ultra-resistente DSV Limiting Factor. Jamais um ser humano mergulhou tão fundo. Foram 5 mergulhos, ao longo dos quais Vescovo coletou amostras de pedras e descobriu novas espécies de crustáceos e vermes marinhos. Uma descoberta ingrata dessa expedição foi um saco plástico cheio de embalagens de balas. Buraco Azul de Dahab. Localizado no Egito Mar Vermelho, o Buraco Azul de Dahab é um sumidouro submarino, com uma profundidade máxima dentro do buraco de pouco mais de 100 metros, a uma abertura rasa para o mar com cerca de 6 metros de profundidade, conhecida como a cela, e um túnel de 26 metros de comprimento, conhecido como arco, cujo teto está a uma profundidade de 55 metros, e cujo fundo cai quando atinge o lado voltado para o mar a cerca de 120 metros. No lado do mar, o piso cai abruptamente para mais de 1000 metros. O buraco e a área circundante têm uma abundância de corais e peixes de recife. O Buraco Azul de Dahab é popular para mergulho livre devido à profundidade diretamente acessível a partir da costa e à falta de corrente. O local de mergulho é conhecido por ter o maior número de fatalidades de mergulhadores do mundo, com estimativas entre 130 e 200 fatalidades nos últimos anos. As razões pelas quais este local tem um número tão alto de fatalidades não são claramente compreendidas. O Buraco Azul em si não é mais perigoso do que qualquer outro local de mergulho do Mar Vermelho, mas mergulhar através do Arche, um túnel submerso, que fica dentro do local do Buraco Azul, é um mergulho extremo que resultou em muitos acidentes e fatalidades. O número de fatalidades no Buraco Azul não é registrado com precisão. Uma fonte estima que 130 mergulhadores morreram durante o período de 15 anos de 1997 a 2012, em média mais de 8 por ano. Outra afirma que até 200. Isso inclui algumas mortes por snorkel na superfície não relacionadas ao mergulho arco. A passagem de Drake, chamada por algumas referências mais antigas de Estreito de Drake, é a parte do Oceano Antártico situada entre a extremidade sul da América do Sul e a Antártica. É uma das zonas que conhecem as piores condições meteorológicas marítimas do mundo. A passagem deve seu nome ao explorador britânico do século XVI, Francis Drake, apesar de ele, ironicamente, jamais ter passado por essa rota, optando pelas águas menos turbulentas do Estreito de Magalhães. Especialistas da região consideram a passagem de Drake como uma das regiões marítimas mais complicadas do mundo, com enormes dificuldades para navegação e ondas com alturas que variam de 6 a 10 metros. Magalhães é a província do sul do Chile onde fica a cidade de Punta Arenas,
O local de decolagem do navio Hércules, que perdeu contato às 18h13 de segunda-feira e que aterrissaria na base militar Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida. Os ventos, a baixa visibilidade e as fortes correntes da passagem de Drake são algumas das características da área marítima de cerca de 800 quilômetros, onde o Pacífico e o Atlântico se encontram. Além disso, a grande profundidade de suas águas e seu sistema de circulação atmosférica produzem mudanças de tempo repentinas e muito difíceis de prever, deixando aqueles que atravessam, navegando ou voando, à mercê desses fenômenos. As condições marítimas dificultam o uso de radares e reduzem a probabilidade de detecção de aeronaves. Diferentes especialistas consultados pela imprensa chilena concordaram que no dia do desaparecimento do Hércules as ondas podiam atingir até 10 metros de altura com ventos de cerca de 100 km por hora. Mar da Bretanha. Não são lá muito amigáveis. Tem mesmo fama de temperamentais, principalmente onde os franceses chamam de Finisterre, a ponta mais ocidental do país. O Mar de Roissy, onde o Canal da Mancha se encontra com o Oceano Atlântico, é considerado um dos pontos mais perigosos do mundo. Por isso tem a maior concentração de faróis. No Mar de Roissy há fenômenos que não são registrados em outros lugares. No relato de navegadores, os faróis ganharam dos antigos guardiões uma classificação assustadora. Faróis do inferno, do paraíso, e ao lado deles tem os faróis que os guardiães classificaram como purgatório. Entre o inferno e o paraíso, o Pierre Noires é um dos 6 faróis do inferno. Ninguém mais vive lá. Os faróis foram todos automatizados. Mesmo num dia de tempo bom, o farol de Queréon é cercado por correntes que formam ondas muito perigosas. O mais conhecido de todos é o La Jumente. Em 1974, por exemplo, durante uma tempestade, ondas gigantescas chegaram a cobrir o farol, que tem 48 metros de altura, e arrancaram a cúpula luminosa. Em fevereiro de 2016, ventos com 130 km por hora tornaram as ondas ainda mais violentas e descontroladas. Triângulo das Bermudas, ou Polígono das Bermudas, é uma área que varia, aproximadamente, de 1,1 milhão de quilômetros quadrados até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influem decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas e sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa, no campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é o chamado voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam um mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que em 1973 a Guarda Costeira do ZEUA respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área, que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona, durante o século XX. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. Fatores climáticos como tempestades, furacões e vagalhões, ondas gigantes, desastres naturais como sismos e tsunamis, correntes marítimas e outras causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Dê um joinha e nos ajude a crescer. Até o próximo vídeo.